Salve, salve, galera! Follow Up voltando, estamos de volta. Estamos de volta depois de um pequeno hiato. Olha que palavra bonita, hiato. É isso, Rafa. Mas estamos aqui. Gente, a gente tá já há um tempo aí sem postar um Follow Up, sem fazer muita coisa acontecendo no canal. Sobrevivemos às eleições, o que foi uma coisa importante. Sim. O Juliano está sobrevivendo a uma mudança de casa. Quem mudou sabe o caos que é Meu isso. Deus do céu, nem fale. E o cara virou sitiante agora, Sem mudou pra internet, roça. vou ter que fazer a parceria. Meu amigo Elon Musk me ajuda, tá ligado? O cara foi pro meio do mato, mas estamos aqui. Tamo aí. Com o quê? Com follow-up. Voltamos com esse quadro maravilhoso. Que fala sobre o quê, João? Sobre negócios e tecnologia. Exatamente. Então, Nossa, você que tá aí no mundo dos negócios, tá meio perdido, não sabe muito como fazer, quer dica, quer escutar a experiência de pessoas especialistas no assunto, profissionais gabaritados com alto garbo e elegância. você tá no canal certo. Exatamente. Vem com a gente que a gente te ajuda. É isso. E hoje, gente, a gente tá com Hugo Lemos, que é designer comportamental, ex-designer, designer de arte e apresentador do podcast Humanizar é Se Conectar. Então, assim, pela apresentação, a gente já tá falando do que a gente vai falar hoje, né, Rafa? Exatamente. O cara que manja de UX, o cara que entende de experiência de usuário, o cara que sabe da bagaça. Vem Entendeu? com a gente. É isso. Hugão, obrigado pela presença de você estar aqui com a gente, de ter se deslocado aí de São Bernardo do Campo para vir aqui e contar um pouquinho da sua experiência e ensinar um pouquinho do que é a experiência do cliente pra gente, né? Bom, Ju e Rafa, antes de mais nada, é uma honra inenarrável estar aqui com vocês. O Ler um podcast, sensacional. Pra gente falar, antes de mais nada, de experiência do usuário, a gente tem que falar o quê? De pessoas. Sim. Como as pessoas lidam com o seu produto. Elas estão satisfeitas? Elas estão gostando do que elas estão vendo, sentindo? O que a sua empresa consegue atingir no sentido emocional daqueles que estão ali consumindo o seu produto, seja físico ou digital. Então, a gente já fala que experiência está muito ligada ao quê? Às emoções. E o que traz um cliente para você, o que vai fazer ele voltar a consumir seu produto novamente? Lembrar de você de uma forma positiva. Trazer o carinho, não é? Exatamente, esse carinho, né? Antes de falar desse carinho, Hugo, a gente vai falar do nosso carinho, Fechou. né? Estamos aqui uniformizados hoje. Uniforme da Bike Não com o uniforme oficial do follow-up, mas com o segundo uniforme oficial do follow-up. Camisa 2. Camisa 2. Então estamos jogando fora de casa hoje. Mentira, minha casa é ali do lado, mas estamos aqui, ó. Camisa 2. Então é isso, Bikezetas, que é nosso apoiador. Nós temos o pessoal da Holsten, que é nosso apoiador do canal também. Sim, a Robson Beer. ECS Contabilidade. Exatamente, aliás, preciso ligar pro Jean. Estou abrindo uma empresa nova, preciso de ajuda. Socorro, Jean. Esse é o cara, esse tá no lugar certo. E o pessoal da Adega Vinda também com a gente aqui, são nossos apoiadores do canal, as 4 empresas que fazem esse canal acontecer. Nosso muitíssimo obrigado. Exatamente. Tá? Na descrição do vídeo aí tem cupom de desconto da Bikezetas, tem acesso pro link das outras empresas, você conhecer um pouquinho mais. Exatamente. E quem sabe essas empresas façam você ter uma ótima experiência. Exato. Que assim seja. Exatamente. Não é isso? Hugo, começando o nosso bate-papo aqui, Certo? experiência do cliente é uma coisa que, inclusive, estava comentando nessa data de hoje da gravação. Nós estamos gravando no dia 9/10. 9/10. Conversamos dentro da minha empresa hoje sobre isso. Certo. O que faz com que o cliente queira experimentar o meu produto? Antes de mais nada, a gente tem que entender que o seu cliente sempre vai ser um humano, uma pessoa. Pensando nisso, o que você está vendendo? Posso usar a Holsten como exemplo? À vontade. A Holsten, ela produz uma cerveja, um chopp, certo? Só que você vende muito mais além desse produto. Você está vendendo a experiência. Quando alguém... Pensando agora na Oktoberfest. O que é a Oktoberfest? É uma festa onde vai estar amigos, famílias, certo? E você está proporcionando, seu produto está proporcionando um potencial de as pessoas se sentirem bem, conectadas. Então você não está só vendendo a cerveja, você está vendendo a experiência que a cerveja proporciona. E isso é com todos os produtos. Quando você compra um tênis, qual que é a experiência que o tênis está te proporcionando? Quando você compra uma camisa,
o que essa camisa te traz, o que ela representa, né? Então, quando a gente fala de se conectar com o seu cliente, você não está só vendendo o produto físico ou digital, você está vendendo a experiência que ele agrega. Então, para você, antes de mais nada, pensar como o seu produto vai chamar a atenção do público que você almeja, você tem que pensar o que o seu público vai gostar de sentir, viver dentro do ambiente que o seu produto está. É você atrelar uma sensação que não necessariamente faz parte do teu produto, mas que acompanha o que você propôs para ele fazer. No caso do Oktoberfest, eu penso, na hora que você fala Oktoberfest, a primeira coisa que na minha cabeça são os meus amigos, a gente Exatamente. feliz, comendo salsichão e tomando chopp. Tipo, o chopp passa a ser um coadjuvante dentro do protagonismo que é a sensação de estar feliz. Exatamente. Agora, você entrou na Oktoberfest, você consumiu a cerveja, e em algum momento a cerveja acaba. Me fala. A UX foi um saco. Cara, o melhor jeito de você sentir é você ter na sua mente uma vivência. Exatamente. Então, cara, imagina, em algum momento na Oktoberfest a cerveja acaba. Você volta? Não. Agora imagina se você tá lá, você tá consumindo a cerveja, e aí você percebe que se você comprar 2 cervejas, a terceira sai com desconto, e aí você percebe que vai ter uma competição ali, onde quem mais bebe vai ganhar mais cerveja ainda. Aí você fala assim, cara... E você, todo nesse ambiente, claro, com seus amigos, se divertindo, você tendo uma vivência marcante na sua história. Você vai atrelar, sempre que você ficar feliz, você vai lembrar da cerveja. E vice-versa, né? Você vai tomar cerveja e falar, teve aquela vez. Exatamente. E aí a cerveja, ela se encaixa onde? Ela pode se encaixar tanto na experiência... A Oktoberfest tá ali, mas a cerveja vai ser o canal para uma experiência sensacional ou muito ruim lá dentro. Sim. E aí é onde a gente para pensar que você tá vendendo a cerveja, você tá vendendo muito mais que a cerveja. O chopp, no caso. Tá vendendo muito mais que o chopp. Você tá vendendo um momento especial para quem tá lá. Entendeu? Eu sou 100% a favor disso. Isso eu acho 100%. sensacional de Não é? pensar. Inclusive trouxe isso pro meu trabalho, e que coincidentemente coincide com o que nós estamos falando sobre a cerveja, que é o fato, por exemplo, de eu fechar um buffet de casamento. Vou fornecer chopp pro seu casamento, Rafael. Cara, a única coisa que você não tem que se preocupar no casamento é o chopp. Exatamente. Isso é uma preocupação minha. Exatamente. E quando eu levo isso pro meu cliente, ele fala, como assim? Eu falei, cara, se preocupa em acordar e em dar o ok no orçamento que eu te passei. O resto é problema, entre aspas, problema, tá? Certo. É meu. Exatamente. Eu vou solucionar. Você vai curtir sua festa, sua noiva, você vai curtir com seus amigos, pular, dançar, fazer o que você quiser, bebedar, a ambulância vai te buscar, você vai ser internado, qualquer coisa. Certo. Menos um problema com o chopp. Exato. E aí você fala, você vendeu o chopp, você tirou a preocupação em você oferecer esse serviço chopp, mais o cuidado de ele não se preocupar. Então, a questão é que o seu produto ele sempre vai estar acompanhado de algo. E esse é o segredo para que você venda um produto, que você engaje o seu público-alvo, é sempre o que ele está acompanhando. Então, você pode colocar ali, né, na sua chamada, estou vendendo chopp, a Hofsen, a melhor, beleza. Mas é sempre interessante você levar o que vai conectar o cara. Cerveja, ele pode comprar no mercado, ele pode comprar de outro fornecedor, mas qual é o seu diferencial? Seu diferencial estou jogando aqui, né? Hofsen, cerveja para os seus melhores momentos. Hofsen, a cerveja que conecta você com a sua família. Hofsen, a cerveja que vai estar nos momentos mais marcantes. Aí você fala, pô, vou ter um momento marcante, vai ser Natal, Ano Novo. Pô, por que não trazer a Hofsen? Então, às vezes, ele não vai lembrar de uma forma tão intrusiva, né? Trazer assim, puta, eu lembrei do letreiro, não. Mas vai ficar no subconsciente dele. E aí você trabalha o quê? A constância. Então, isso daí vai estar no seu anúncio, isso aí vai estar no podcast, isso daí vai estar no letreiro, sim, nos anúncios. Então, em algum momento ele vai falar, puta, vai ter um momento especial, é a Hofsen. Então, é isso também. Tá. Agora, tirando um pouquinho a Hofsen de lado, que daqui a pouco vai aparecer uma consultoria para nós aqui. Desculpa sim, falar. É que a gente tá usando como exemplo. exemplo. É um exemplo. Mas vamos imaginar
o cara, aquele empreendedor, seja ele de serviço ou seja de mercadoria, que tá aí escutando a gente, ouvindo a gente bater um papo aqui e fala, cara, eu vendo X coisa, tal produto, eu presto tal serviço. Como que ele pode começar a pensar nisso? Fala, cara, porque quando a gente fala de experiência, a gente falou até aqui, você citou muito bem, que era primeiro ter um propósito. Propósito. Né? Por que eu faço aquilo que eu faço? Exatamente. Né? Como é que ele começa a pensar nisso no negócio dele para, de repente, fazer o quê? Fornecer uma experiência legal e resultar no que mais a gente quer, que é lucratividade, vendas e tudo mais. Sim. Hoje em dia, a conectividade, informação, a forma que as pessoas estão se conectando está muito mais facilitada. E, automaticamente, as empresas estão mais abertas a qualquer tipo de informação. É muito fácil hoje em dia você saber uma empresa que não está tendo uma conduta tão correta e saber uma empresa que está entrando dentro de um propósito. E aí, quando a gente fala de propósito dentro da empresa, a gente está falando de um bem que ela utiliza dentro dela, mas que ela oferece ao mundo também. Então, o propósito ele está muito ligado ao que você está oferecendo de benéfico para as pessoas, para o mundo. E as pessoas estão procurando mais isso. Você vai comprar uma cadeira que você sabe que veio de um desmatamento? Você não vai comprar. Você vai comprar uma cadeira que veio de uma reserva, que o cara vai falar, pô, eu peguei e fiz essa cadeira, mas eu plantei mais 10. Então, é sempre trabalhar com uma questão humanizada dentro do que você está propondo na venda. Uma dica legal é o que eu quero oferecer dentro do que eu já tenho. Isso vale até para o pessoal. O que eu sou bom e o que eu posso oferecer para o mundo e ainda assim ganhar um valor. Sim. E para a empresa é a mesma coisa, só que numa escala muito maior. Então, pensando nisso, começa a traçar o que a sua empresa vende. Beleza, ela vende isso. Esse é o que eu estou oferecendo para o mercado. Agora, o que eu posso oferecer para o mundo dentro disso que eu estou oferecendo no mercado? Uhum. Acho que a gente pode trazer na questão da cadeira, como a gente comentou. Beleza, eu estou oferecendo o que na cadeira? Sustentabilidade. Uhum. Que é, agora pegando esse gancho, mas que é uma questão que eu acho que é interessante, a sustentabilidade, ela vai entrar no que a gente bateu em alguns podcasts, a gente bate quase todos os follow-ups, que vai entrar na missão, visão e valores. Opa! Qual que é a Exatamente. tua visão? O que você entende mentira, eu vou chamar de quais são os seus valores. Acho que mais do que visão são valores. Exatamente. Eu quero ser uma empresa sustentável, eu quero ter um desenvolvimento junto com o ambiente onde eu estou. Eu quero prezar pelo bem dos meus funcionários. Eu quero que meus funcionários se sintam em casa. Exato. Na minha empresa. E se eu consigo transmitir esses valores para o meu consumidor final, eu acho que é um sucesso, porque você começa a ver aquela empresa quase que como um membro da família. O Google. Teve uma época do Google que o Google era o melhor lugar para se trabalhar. Sim. Sim. E aí o cara fala assim, cara, se o Google cuida tão bem dos meus funcionários, ele deve cuidar tão bem dos meus dados. Exato. Pensando nesse processo que você trouxe, um dos pontos chaves para você ter sucesso é você trazer a questão de escute as pessoas. Comece pelos seus funcionários. Muitas vezes, o seu funcionário está consumindo o seu produto e ele pode trazer melhorias. Então, quando um funcionário ele está na empresa e ele se sente parte do processo, ele se sente parte da empresa e automaticamente ele já vai trazer a questão ele está vendendo a empresa, ele está melhorando a empresa que ele trabalha. Exato, mas tem sabe qual que é a venda mais difícil de um empreendedor? A primeira venda dele é a mais difícil, que é vender a empresa dele para o funcionário dele. Exatamente. A minha empresa tem que ser vendida para você. Por que você trabalha aqui? Qual que é o seu propósito aqui dentro? Exato. E isso O que te faz ficar aqui dentro? Exatamente. Entendeu? E isso é legal porque hoje as empresas que estão mais conscientes dentro do propósito, elas estão contratando pessoas que estão ligadas ao seu propósito que já está definido. Por quê? Pessoas com propósito dentro de empresas com propósito é a famosa frase, a união faz a força. Então, cara, você trazer pessoas que entendem o porquê você faz o que você faz, potencializa num nível sensacional.
Porque imagina um cara feliz, trampando para você feliz, inspirado naquilo que ele está desenvolvendo lá dentro. Você acha que ele não vai trazer melhorias? Você acha que ele não vai pegar e pensar como eu posso melhorar isso que eu estou produzindo aqui dentro? Cara, trazer funcionários engajados dentro do que você está oferecendo para o mundo é fundamental. E as empresas mais conscientes estão já procurando isso. É o que o mercado tem pesquisado. Qual que é o seu propósito? O que você faz? Por que você quer entrar aqui? Eu quero ganhar dinheiro? Não, dinheiro não segura ninguém numa empresa. É verdade. Entre num relacionamento tóxico com o seu líder. Você não fica, cara. Você não fica. E é aquela parada de você ter que... De você ter não. Né, do processo ser... As empresas sempre vão pro lado mais inteligente da coisa. Sim. Eles têm um processo. Eles têm um propósito. Então por que a gente não alinha nosso quadro de funcionários com o nosso propósito? Exatamente. O cara vai otimizar serviço, o cara vai otimizar processos. Vai. E aí você acaba... O cara acaba vendendo o teu produto para todo mundo, né? Exatamente. E vai ser interessante quando você, por exemplo, eu vou sempre para a visão do pequeno empreendedor, Claro. que é o que mais sofre com isso. Exatamente. O médio e grande, geralmente, ele já tem isso meio que construído. Ele já definiu essa estratégia, né? E que é muito importante a gente olhar esse cara, escutar esse cara falar. Sim. A gente tem várias experiências hoje, como você falou, tá muito fácil, né? Podcasts, você tá aqui. Sim. Tem outros podcasts de gente grande falando sobre isso. Então, Sim. nós que somos pequenos, a gente precisa olhar para isso. E quando a gente é pequeno, a gente não tem ideia de como fazer, né? Sim. E a gente, às vezes, não procura também e não sabe o quão importante é. Mas tudo Sim. bem, beleza. Vamos imaginar que eu comecei a entender e comecei a procurar. Certo. A gente vai bater na questão da missão e valores que a galera não sabe nem o que é, enfim. Sim. E aí, quando eu falo de propósito, você começa a ter o propósito, você começa... Contrata o Hugo, porque o Hugo... Cara, a gente conversa a mesma língua. Certo. O Rafa também está conversando a mesma língua. Vem também comigo. Certo. Já existe uma autoseleção nessa empresa que o cara que não se conecta, ele já sai, velho. Ele vai... Não fica. Ele não fica. Ele não fica. Tá ligado? Sim. Ele já é autosseletivo o negócio ali, sabe? É porque você começa a chega você o ponto... Tem uma coisa da psicologia... Qualquer psicólogo estiver assistindo isso, eu não sou psicólogo, só tô dando um pitaco, tá, gente? Mas eu sei que filho isso existe. Filho de, companheiro de, mas enfim, vamos lá. Chama nós e eles. Us and them. Então, o que não é, entre aspas, nós, são os outros. Então, quando você começa a ter pessoas que se alinham dentro de uma mesma visão, de uma mesma proposta, dentro de um mesmo lugar, eles se tornam um grupo. Sim. E se a pessoa não consegue fazer parte desse grupo, Ela sai. eu tô fora. São eles e sou eu, não é a mesma coisa. Exatamente. Porque tem a necessidade de você trabalhar em grupo. E às vezes o que eu vi acontecer dentro de uma empresa que eu trabalhei, que era um ambiente bastante tóxico, mas que depois trocou um dos líderes e a coisa mudou da água pro vinho, Sim. foi o contrário, de pegar uma pessoa que fez você entender assim, tipo, cara, peraí, a tua proposta é igual a minha. Então, por que a gente não se junta? E aí ela foi convertendo as pessoas. E de repente, de um lugar horrível para trabalhar, começou a ficar um lugar legal. Pô, o clima ficou leve. Isso é legal porque aquele líder da era industrial que subia a escada de metal, se trancava na salinha dele, só saía quando a galera já tinha ido embora, esse líder, ele é um líder que não existe mais. E se ele existe, não, é que nem você falou, o ambiente é extremamente tóxico. Hoje... graças a Deus, né? Eu trabalho numa agência que é uma agência com propósito, né? A gente desenvolveu isso lá dentro, o nosso grupo trabalhou isso, né? E é engraçado que o líder, ele é o primeiro a trazer o propósito. Ele é o primeiro a falar, cara, beleza, a gente definiu isso. E aí você vai lá, pô, o cara... almoça do meu lado. O cara senta e fala, e aí, Hugo? Beleza? Como tá o seu dia? Pô, já viu esse vídeo? O cara tem um papo direto comigo, de igual para igual. Um líder com propósito, ele não é mais que você. Ele é parte de um processo para que o produto seja o melhor possível. E isso fica muito bem claro. É a liderança linear que a gente fala, né? Então, cara, o líder,
Pensando que o cara, ele começou a empresa, né? Ele começou agora. Como que eu posso trazer isso? Como posso crescer? É difícil, sim. A gente sabe que no Brasil ser empreendedor não é algo fácil, a gente sabe disso, né? Então, eu acho legal que hoje, como a gente comentou, que uma empresa ela pode falir, ela pode trazer algo negativo já pela conectividade, que as pessoas sabem de forma fácil, as pessoas também vão saber que você está fazendo algo legal. Então, se você começar o seu negócio hoje, cara, começa a trazer muito forte isso. Começa a tentar engajar as pessoas pelo que você está oferecendo pelo mundo. E por que está em sua volta. Um líder que traz o seu propósito muito claro, muito firme para a equipe, e ele tem uma questão íntima muito bem resolvida, ali ele não é tóxico, ele traz diretrizes internas que ele não é corrupto, seja de nenhuma forma, cara, não há dúvida que a pessoa que está do seu lado começando um negócio, ela vai fazer o possível, e eu já vi isso na prática várias vezes, ela vai fazer o possível para trazer o seu negócio para cima também. É um dos segredos para que você traga um bom começo para sua empresa. Você será alguém do bem, cara. Um cara do mal, ele pode até crescer, até um certo nível. Depois ele bate e volta, né? Depois ele cai. É automático, porque hoje em dia as pessoas sabem o porquê você faz e elas estão procurando saber o porquê você faz o que você faz. Não tem jeito. Se você é receita para o sucesso e para você fracassar. E aí, qual que é essa receita? Tá aqui dentro. Você ser um cara legal com propósito, você ser um cara que você tá atrás do dinheiro. E como a gente já falou, dinheiro não é propósito. Dinheiro, se você trabalhar só pelo dinheiro, as pessoas que estão em sua volta vão perceber isso também e automaticamente você vai ter um ambiente tóxico. Porque você vai atrair pessoas com a mesma mentalidade e atraindo pessoas com a mesma mentalidade. Elas vão querer mais de você. Começa a querer um passo o pé no outro, né? Exatamente. Famoso. O ambiente fica competitivo. Você vai atrair pessoas como você para dentro do seu negócio. Exatamente. E aí as coisas podem ser problemáticas. Parece uma coisa besta, muito besta, Ju, muito besta, mas eu já ouvi uma vez, eu estava ajudando um pessoal, trabalhando com um pessoal bem mais novo que eu, são todos estagiários, e eles acharam o máximo que eu me ofereci para ajudar eles a fazerem algumas coisas, e eu cheguei com a minha câmerazinha lá, felizão, assim, tal, ele falou assim, mas você vai gravar? Eu falei, ué, vocês não precisam de ajuda? Não, mas você é o dono da empresa. Eu falei, ué, vocês não estão precisando de ajuda? Eu gravo. Nossa, mas o cara da empresa não pega nem a câmera. Ele só manda alguém que filma, ele só fica dirigindo. Isso a gente tá falando de cultura, né? Eu falei, cara, não dá, cara. No mundo de bem hoje não aí, tem né? como. Não tem bem como. Por aí, né? A gente conhece pessoas assim, né, Ju? Sim. Mas Quem não? não funciona, cara. Não dá. é assim que funciona. Ô, Hugo, dentro do... Vamos falar de novo, seja negócio, ou seja mercadoria, ou seja serviço. Certo. Que tipo de ação que esse empreendedor, esse vendedor, esse CEO, sei lá, essa empresa, de uma maneira geral, Certo. pode fazer para que a experiência daquele cliente, daquele falando do cliente final, né, que é o cara que vai comprar, Certo. seja melhorada a ponto de engajar mais e vender mais? Certo. Que tipo de ação que você pode dar de dica, assim, sabe? Converse com as pessoas que estão consumindo o seu produto. Venda, faça testes, pergunte qual a experiência que ela teve e o que ela sentiu quando ela consumiu o seu produto. Que medo. Sim, mas isso é incrível, que medo. porque assim você vai entender o que a pessoa teve de dificuldade. Sofri para abrir a embalagem. É um exemplo, né? Na hora que eu fui tomar, eu senti uma dificuldade imensa nesse processo de abrir o produto, sei lá. Cara, eu tive uma experiência ruim porque na hora da compra eu não senti bem acolhido. Cara, você precisa entender o porquê, qual parte do processo da sua venda, do consumidor saber do seu produto até ele estar consumindo, o que isso afetou, positivamente e negativamente. E quando ele tiver com o seu produto na mão e ele estiver consumindo, pergunta também. Então, assim, e eu digo mais, é um ciclo sem fim, porque dentro da metodologia do X, né, a gente vê isso, que é o Designer Thinking,
que o seu produto ele sempre vai estar sendo aperfeiçoado. Ele sempre vai estar sendo lapidado. E como que você sabe aonde você precisa lapidar ele? Ouvindo as pessoas. Humanizar o processo conecta pessoas. Como que a gente pode fazer isso? Você trazer o cara para perto de você. Então, assim, você vendeu o seu produto, pô, pega o e-mail do cara, pega o telefone do cara. Chama o cara para um papo. Fala para as pessoas que você precisa ter um CRM. Cara. Fala. Humaniza o processo. Então, cara, Hugo, é tão surreal, porque assim, parece algo simples. Isso. Eu sei que parece, né? Parece. Mas assim, e às vezes na prática Sabe o que não é simples? Fazer com que o empreendedor entenda. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo, claro, tá? Por favor. Eu propus para os meus clientes ações com o CRM dele. Sim. Ou seja, com os clientes dele. Certo. Tá? 90% não sabe para quem ele vende. Olha aí. Não sabe quem é o cliente dele. Não tem um contato desse cliente. Mas na sua padaria as pessoas vêm comprar todo santo dia. Quem são os... Eu preciso dos seus 10 melhores clientes. Mas como assim? As 10 melhores clientes, as 10 pessoas que mais compram de você. Quem são? Cara, cria um processo. É você criar processos. Eu vou te dar um exemplo de um site que... Se eu não sei para quem eu vendo o quê? Exatamente. Como que eu melhoro? Pô, você não sabe se você está vendendo mais pro público jovem, pro mais velho. Você não sabe se o cara tá querendo um produto para segurança da família dele, ou se é por status. Você não sabe. E aí, a chance de você acertar o cliente é muito mais difícil. Você está vendendo no escuro. Então não tem como, cara. Pensando em processo, você tem que mapear o que o cara que você está vendendo quer. Pensando no... vamos colocar esses e-commerces, né? Tá. Na hora do cadastro, o cara tá ali. Pô, tem um campo pro cara dizer, por que você tá comprando? Aí o cara falou assim, eu tô comprando por... eu quero comprar mais roupa. Quem nunca fez um cadastro e tá cada vez mais filtrado ali. Sim. Você fala assim, o cara, ele tá atrás de roupa, ele se conectou aqui com a gente porque ele tem um podcast, ele tá atrás mais de iluminação. E aí você começa a filtrar o quê? O que o cara gosta. E você começa a fazer ações específicas. Eu ia falar isso. Eu comprei alguns equipamentos aqui pro estúdio e foi muito engraçado. Porque eu sou muito nerd no quesito de eu não sei o que eu preciso comprar, eu vou estudar isso até eu saber exatamente o que eu preciso. Sim. No nível de nerdice, assim, eu aprendi a fazer um documentário. eu descobri qual que são as lentes que eu posso levar pro Atacama para filmar um documentário. Vou usar? Não, mas se eu precisar, eu sei. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer a trindade moderna de cookies, YouTube e loja. Uhum. Então, as lojas entenderam que eu era cara fudido de dinheiro, que não tinha nada, até pegar o mais barato, mas que eu precisava de uma solução de iluminação e que eu usava uma Canon. Eu não procurei por Canon. Mas pela montagem da lente que eu comecei a usar, ele começou a me oferecer manutenção de Canon e seguro para câmeras Canon. Ele entendeu qual que era o meu perfil, no fim das contas eu acabei com o seguro também, porque eu falei, pô, preciso. O cara me pegou por tabela exatamente. de um cruzamento de dados. Porque tem dados. Tem dados. E você precisa ter dados para tudo. Que no seu caso da Canon, né? Você comprou a Canon. Cara, quando você foi lá e você não... Você clicou na... é muito louco, né? Você clicou na câmera, você viu o valor, você voltou. E aí você entrou na mais barata, você pegou e voltou. Eu tracei o perfil ali. Você já traçou um perfil dentro do site, onde ele já entendeu que você quer alguma coisa um pouco mais barata. E aí, se você entrou numa coisa mais cara, ele falou assim, o cara voltou pra coisa cara, ele foi na barata, ele voltou pra coisa cara, ele comprou a coisa mais cara, então vamos oferecer o seguro, porque se ele mediu a coisa que era mais barata e voltou pra coisa cara, ele vai querer um seguro pra não perder essa coisa cara. E você vai rir, mas o que ele fez? Eu tava procurando alternativas mais baratas, eu achei uma lente que eu gostei muito, que era muito mais cara do que eu podia pagar.
olhei pra ela umas 2 vezes, coloquei no carrinho e falou: olha, a gente oferece um parcelamento pra você quer? Exatamente. Eu falei: quero. Aí ele resolveu. Exatamente. E assim, agora eu vou puxar uma outra coisa, mas só pra gente brincar desse CRM. Há muitos anos atrás, quando eu digo muitos anos atrás, eu digo uns 10 anos atrás, eu tive problemas recorrentes com aquele desodorante Old Spice. Você comprava ele no mercado e a válvula vinha travada. Ai, cara. A válvula, você não conseguia fazer ele espirrar. E eu entrei em contato com eles e falei: olha, eu tive um problema tal. Eles até tinham uma mensagem engraçada, porque eles falavam que a galera era. Que as pessoas que apertavam eram muito fortes, eles entortavam as válvulas. Devolveu e me mandavam um packzinho. Sim. Até hoje, 10 anos depois, toda vez que sai lançamento, tem um e-mail falando: ó, Rafa, você teve um problema com a gente no passado? A gente tá mandando um aqui pra você testar. Vai que você gosta desse batch novo. Faz 10 anos. E você lembra do primeiro, você lembra de todos os e-mails, né? Não de todos, mas você lembra que você recebe esse e-mail. E o que isso quer trazer pra você? Pô, o cara fidelizou. O cara, eu uso até hoje a porra do desodorante. O cara fidelizou. E fidelizou. E você fala assim: porra, cara, minha cabeça de publicitário, sabe que tudo aquilo é automatizado. Mas ainda fala assim: cara, me chama pelo nome. Ó, oi, Rafa, humanizou. tá aqui. Cara, Exatamente. Humanizou o processo. isso é técnica, velho. Isso aí não é... E é engraçado, porque assim... Sabe, isso é técnica, eu velho. sei como Quando funciona. Chama de pelo nome, Mas, eu ó, te dou assim, abertura, eu humanizou o conecto processo. com você. É o que eu tô falando, humanizou o processo. Humanizou o processo. Eu sei que é um robô, mas eu acho que é uma pessoa. Agora uma pergunta eu te faço. Claro. Qual restaurante que você já foi que te chamaram pelo nome, o garçom te chamou pelo nome? Cara, Ou ele se apresentou com o nome com você? eu tenho uma experiência muito legal sobre isso. Você já teve essa experiência? Olha, eu já fui em restaurantes, já frequentei lugares ali e já fui muito bem recebido, mas na minha hora de almoço eu pego a marmita ali com a Cida da esquina. E por que a Cida da esquina? Porque quando eu chego lá na Cida da esquina, a Cida fala: e aí, Hugão, tá no horário de almoço, né? Eu falei: eu tô, Cidona, pega aí. Qual que você vai querer hoje? Vai querer a de calabresa hoje de novo? Vai querer aquela X? Eu falo: meu, eu me sinto acolhido. E assim, poderia pegar num lugar X, vir num pacote bem embalado ali, 3 papel ali pra me limpar a mão, não sei o quê, o cartãozinho, a rede social do cara? Poderia. Mas a Cida da esquina me trata como um ser humano. Ela olha no meu olho, ela fala o que eu vou querer um dia e ela brinca comigo no sentido de: e aí, tá no horário de almoço, né, Hugão? Tá tranquilo o seu trabalho hoje? Pô, cara. Ela tipo, ganhou ali. Eu prefiro comprar com a Cida, que eu sei que eu vou dar 3 minutos ali de risada, vai melhorar meu dia, ou eu vou pegar ali no... E aí, detalhe, eu vou andando ali até a Cida, né? Na esquina, mas, pô, eu subo a rua e tal, né? E aí, ou eu vou pedir pro cara que vai trazer o motoboy ali. Eu prefiro andar, cara. Eu prefiro ir lá ver ela, sabe? Uhum. Aí você fala assim: mas isso é muito fácil porque ela já tá ali perto. Não é, velho. Que nem no seu caso. Você recebe a parada pelo e-mail, mano. Não, se você não se conecta com ela, você não vai comprar dela. Não, e detalhe, eu já conheço, né? Ela deu abertura ali. Então, se eu tô no dia e ela não me cumprimenta ou tá com a cara fechada, eu também tenho conexão com ela. Eu falo assim: dona, não tá da hora hoje? Ela: Algão, pô, hoje tá difícil aí, né? Eu falei: pô, dona. Então, também, o que a gente pensa sobre isso? É legal a gente ter vínculos. Claro que tudo tem um limite, a gente sabe que às vezes a gente não pode abrir tanto na vida pessoal, né? Não é assim que funciona. Mas a gente pode ter vínculos, sim, emocionais com as pessoas. E como eu falei, né? Humanizar o processo conecta, cara. Tudo que você hoje tem, que você dá valor, é porque teve um fundo emocional com uma pessoa. Posso falar do Fusca? Fica à vontade. Você comentou ali atrás que você ganhou... Eu ganhei um Fusca do avô de um amigo meu. E, cara... E aí? Como é que você se desfaz disso? A gente tá brincando aí. Como é que você se desfaz disso, cara? Você pode ganhar o carro que for, cara. Na verdade, você pode comprar o carro que for. Sim. Você revende. Sim. O Fusca, eu aposto aqui que você nunca vai abrir mão dele. É meu e ponto. Cara, numa aplicação muito próxima, mas assim, que do ponto de vista comercial, financeiro, foi uma bobeira, foi um prejuízo, entre aspas, que na verdade foi um negócio sensacional para esse acolhimento.
Eu e a Camila somos clientes de uma cafeteria em Campinas, que a gente gosta muito, a cafeteria Cambuí. A gente chegou uma vez lá e não tinha o café, a Camila foi pra trabalhar e tal, e cara, de repente nós estamos no prédio da frente, de repente toca. Olha, dona Camila, um motoboy chegou pra você. Não tô esperando nada. Desceu. O cara mandou da cafeteria, hora que chegou, assim que chegou o café, ele mandou o café pra ela. Não cobrou absolutamente nada, falou assim, você foi lá na loja e não tinha. Então aqui, ó, pra você... Cara, Então, ela ganhou o dia dela. Cara, que incrível, né? isso é importantíssimo que seja feito, que seja olhado para isso. Uhum. E qual é, assim, basicamente algum dia você preencheu algum cadastro lá, Sim. em algum momento. Pense nisso. Eu ia até te falar sobre isso, Hugo. Por exemplo, pensando na Cida da Esquina, Sim. tá? Pensando naquela lojinha de roupa, naquela média empresa, média pequena, sei lá, enfim. Certo. Pensando naquela empresa que pagou, levou. Vem aqui, quanto que é? Então, cartão débito ou crédito? Pum, obrigado. Certo. Tchau, foi embora. Na padaria. Na padaria. Qual padaria que você preenche um cadastro? Aí que tá a coisa legal. A gente tá num mundo cada vez mais conectado, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Vai da sua percepção. Você precisa ter algum processo tecnológico. Não tem como. Como a Cida lida comigo? Ela tem um grupo no WhatsApp, onde eu escaneio o QR Code, eu entro automaticamente lá, e ela é ali. É uma pessoa que, não tem um site, não tem um meio de comunicação muito avançado ali, né? Então, eu entrei pelo QR Code, entrei no grupo, o grupo do WhatsApp dela tá lá, e aí ela se comunica com a gente ali. E aí você vê que ela manda E bom dia, gente! Hoje o especial X tá daquele jeito. Humanizou. Ela tá falando de uma forma humana. Então, assim, o cara da padaria... cara... Coloca um grupo. Fala assim, pãozinho quentinho às 16. Fala ali o horário, sabe? Dá uma data, né? Tipo, vem aqui às 16 que tem sonho quente. Você já criou um processo. Fala, estamos testando aqui um novo tipo de sonho. Vem pra cá. Sim. Tá aí, cara. Não precisa... Às vezes a gente fala assim de pequenos empresários, né? O cara não tem um site, é uma coisa mais voltada ali no bairro. Tem jeito de você fidelizar clientes. Claro que a gente pensando num cara com uma escala um pouco maior, como que ele poderia fazer isso? Além disso já, né? Tem um site, cria o filtro, pega o e-mail, manda um formulário a cada 6 meses, a 3 meses, pro cara perguntando como que foi o processo dele, se ele tem alguma opinião, como ele pode melhorar, uma sugestão de processo. Cria redes sociais, coloca lá o que vocês acham que a gente pode melhorar. Hoje tem diversas formas de você entrar em contato com as pessoas. E por que não também chamar o cara que é mais próximo de você, que tá ali, você não quer vir... Vamos usar o exemplo da padaria, né? Fala, eu vejo o seu Antônio aqui toda segunda. Fala, seu Antônio, você não quer tomar um café aqui por nossa conta e dizer sua experiência aqui na padaria? O seu Antônio vai voltar várias vezes. Pode ser a coisa mais fácil, ainda mais numa cidade pequena como a nossa, que a gente vê as pessoas rotineiramente nos mesmos lugares, do tipo assim, cara, você vem tomar café? Hoje é por nossa conta, mas conta um pouquinho de como tá sendo essa experiência. Rafa, mas, cara, te juro, tem proprietário de alguma coisa, de qualquer coisa, que pode dar um café, um pão com mortadela pro cliente, só pra conectar com ele, o cara acha ruim, velho. Mas sabe uma coisa que eu usei no passado? Entendeu? O cara não coloca isso no custo de uma empresa, tá ligado? Eu preciso dar coisas pra conseguir coisas, sabe tá uma ligado? coisa que eu fiz Quer no rir? passado? Faz rir. Tem isso. Mas aí que tá a questão, né? Esse lance do troca com troca, você pode trabalhar isso na abordagem. Qual que é a sua abordagem? Quando você tá chamando o seu Antônio ali pra falar sobre a empresa, você não fala só, vem aqui, vem conversar comigo.
Não, qual que é a sua abordagem? É humanizar? É. Você vai falar assim, seu Antônio, vem conversar comigo tomando um cafezinho. tomar um cafezinho pra falar o comigo, que você vai. acha aqui da padaria, ver se você gosta. Aí pode ser que o seu Antônio tome um susto, fala assim, não, mas porque aconteceu alguma coisa errada? Fala assim, seu Antônio, não. É porque você é um cliente que a gente presta atenção e a gente quer saber como melhorar a sua experiência aqui na padaria. Porra, o seu Antônio vai, cara. E ele vai tomar o café e pode ser que ele volte depois, no outro dia, e comece a falar assim, pô, aquele cafezinho vai ser de graça hoje. Fala assim, não, seu Antônio, daqui 3 meses, mas você pode, né, te dou um descontinho. Aí você vai ganhando, cara, sabe? Fideliza. Que ele vai trazer outras pessoas. Sim. Uma coisa que eu fiz com impressão 3D, porque era mais difícil de controlar, porque às vezes você, né? O que eu fiz? Nas embalagens, eu comecei a colocar um QR Code. Então, assim, conta pra gente o que você achou. Era só um QR Code. O cara batia, ele caía no formuláriozinho, contando como é que foi a experiência, onde ele comprou, onde ele achou, o que ele esperava, se ele tinha algum modelo que ele queria encontrar e ele não encontrou. Sim. Cara, era um QR Code que ia junto na embalagenzinha assim, e o cara batia foto e caía já... Meu, tive muita resposta. Tipo, tive muita resposta. É, sim. Porque, e aí, como Inclusive, precisamos fazer isso com o canal. Aí. precisamos. Faz tempo que a gente não faz. É, né? Precisamos. Exato, cara. E aí você começa a ter insights legais, né? Não, sim, é. Né? E é real. E a gente brinca, mas o canal, não necessariamente follow-up, mas o Leão Podcast também, os dois. Sim. Mas a gente sempre falou que nossa vibe aqui é a experiência do entrevistado. Não é a conversa pela conversa, é a conversa pela experiência do entrevistado. É que ele se sinta bem. Entendeu? cara, E quando a gente fala isso, foi um propósito da construção do canal. A gente construiu o canal dessa forma. Quando a gente que construiu, incrível. a gente falou assim: arde o que arder, doa quem doer. O nosso entrevistado tem que ter uma experiência foda. É a experiência dele. Cara, falando da experiência que eu tive, eu cheguei, fui super acolhido por vocês dois. É mentira isso, vai. É mentira. Hugo. Tirando a parte ali, né? Brincadeira. Não, pelo contrário, foi incrível, cara. Vocês foram me receber ali na porta, conversaram comigo, quiseram saber quem eu era, como eu tava. Pô, isso aí, eu já cheguei a gente conversando ali do Sim, Fusca. do Fusca. Pô, a gente ficou conversando ali um De tempão. Fusca, de carro, do carro dele, a gente foi falando, inclusive falando sobre experiência de usuários, né? Sim, e em nenhum momento eu me senti pressionado de vir aqui e falar, puta, vou ter que falar algo ali pros caras e vou ter que ganhar os caras num papo, porque isso não teve. Não teve em nenhum momento. Na verdade, eu já tava tão à vontade ali que eu só mudei de ambiente. Não é? Então, cara, aí que tá, a experiência tá aí, é humanizado. Eu não tô aqui como um produto pra falar do que eu Sim. sei. Eu tô aqui como um cara que vocês acolheram. Vamos conversar. Então, vamos bater um papo. Legal. Isso é maneiro. Hugo, já pra gente finalizar, eu queria que você deixasse, assim, como um especialista da área, primeiro, deixar uma dica pra galera, a gente já falou de várias aqui, mas assim, pra galera, sei lá, se a gente podia falar, não sei quantas, vamos falar assim, top 3, top 5, não sei, de afazeres para que isso melhore a empresa da pessoa. Sim. E deixar a sua rede social no final pra galera consultar Legal. aí o Hugo e deixar o recado final do Hugão aí. É legal a gente trazendo um processo para um cara que está começando médio ou grande, né? É entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo, antes de mais nada. Se você está vendendo um produto e você não sabe por que você está vendendo esse produto e é só pela grana, você está fadado a em algum momento quebrar sim. Então, a dica que eu dou é: entenda o que o seu produto oferece para o mundo dentro da experiência que ele está ali. Medite, pesquise, estude, leia livros. Tem o livro que eu acho muito legal, que é o Ikigai, né? Tem o Comece pelo Seu Porquê. São livros que envolvem o propósito. Também pode ser usado dentro de empresas. Então, é uma dica muito legal. Leia esses livros. Hoje em dia, a gente tem muito conteúdo legal, né? Tem podcasts, né? Eu posso citar, eu acho que o professor Clóvis de Barros, que é um cara super legal, que fala muito sobre isso, né? Eu acompanho muito esse professor. Então, cara, tem meios hoje de você pegar e trazer isso de uma forma mais menos dolorida do que você chegar e começar a ver as coisas caírem e receber críticas negativas sobre o seu trabalho. Então, dá para você começar... é difícil achar o propósito? Cara, vai ser difícil você não achar. É complicado você seguir em frente sem saber o porquê você faz as coisas. Chega um momento que
realmente as pessoas deixam de consumir seu produto. Então, ache o seu propósito, ache o propósito da sua empresa. Essa é a dica que eu dou dentro de um processo de ouvir as pessoas e entender o que seu produto pode trazer dentro de uma perspectiva de conexão humana. Que nem eu usei o exemplo da Hofstede, ela traz o quê? Conexões dentro de um ambiente onde gera lembranças positivas. Então, ela é uma conexão, né? Eu apresento também o meu podcast, né, que é o Humanizar e Se Conectar, que eu entrevisto profissionais que têm propósito e o porquê eles fazem o que fazem, né? Porque eu me considero um cara que estuda propósito, eu quero saber o propósito, eu quero saber o porquê você faz o que você faz, né? Inclusive, já te perguntei lá atrás. Então, cara, eu trago pessoas e quero saber o porquê elas estão fazendo o que elas fazem, né? Então, o @humanizar se conectar, né? Tudo junto, minúsculo ali. E tem o meu também, que é o Hugo_Lemos 11, né? E é isso. Espero ter agregado aí, trazido uma pitada de propósito e experiência para vocês. Demais. É um podcast, se a gente for levar todos os detalhes, a gente fica horas e horas e horas aqui, porque... Cara, no bate-papo que nós tivemos ali atrás, já me fez pensar algumas coisas, sabe? Assim, você para e tá, por que eu faço isso desse jeito? Exato. E aí você fala, cara... Vale a reflexão. Faz todo sentido você começar pelo propósito. Vale Exatamente. total a reflexão. Vale total. A questão é, você só vai ser completo como humano e como pessoa se você entender o porquê você tá acordando todas as manhãs, cara. Viver uma rotina, não sei se posso falar palavrão, né? O que você quiser, irmão. Mas você viver uma rotina, você acordar de manhã, fazer o que você faz, aguentar um trânsito, aguentar, seja o que for, cara. É uma puta de uma merda, sabe? É ruim pra caralho, mano. Você acordar de manhã e olhar e falar assim, não aguento, velho, mas isso. Mas quando você tem um propósito, isso é científico, isso é um estudo sério. Quando você entende o porquê você faz o que você faz, você enfrenta qualquer problema na sua vida que você o supera de uma forma muito mais resiliente. Porque quando você faz uma coisa que te dá motivo de viver, você passa por cima e ninguém te segura. Uhum. Isso existe estudos, é científico. Você aguenta o tranco. É a motivação. É a Top motivação. demais. Bom, Hugo, muito obrigado pelo bate-papo. Então segue o Hugo na rede social aí. E acompanha o podcast dele. Acompanha aí, já vai lá no canal. Tá no YouTube? Tá no YouTube, tanto o @humanizar, quanto no Instagram também. Então fechou. Então já segue, já se inscreve no canal do Hugo, tá? Deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreve aqui com a gente também. Se inscreve no canal, ativa o sininho sinistro, que aí quando a gente subir o follow-up, você vai ficar sabendo primeiro. E já segue a gente no Spotify, hein? Spotify tá crescendo. Estamos no Spotify, estamos crescendo lá. Estamos crescendo lá. Se você não quiser ver 3 caras feios falando com você, pode escutar. Aí você só ouve. E hoje eu até pintei o cabelo, tentei, né, velho? Tentei ser um pouco mais agradável. Olha o estado que tem isso aqui, mas tudo bem. Estamos no podcast, estamos no Spotify. É isso. Bom, follow-up, lembrando que o nosso follow-up é quinzenal, então você vai ver esse episódio, depois de 15 dias você vai ver o outro e assim sucessivamente. Exatamente. Certo? Estamos de volta? Estamos de volta. Então é isso. Não, mentira. Estamos no jogo. Valeu? Gente, fui. Hasta. Valeu, obrigado.